Bem-vindos ao primeiro Porque Sim Não É Resposta da semana, hoje com um e-mail de uma ouvinte e com um tema, recorrente, que é até que idade devemos ficar com o filho ou a filha na cama para ela adormecer. Olá, Eduardo Sá, boa tarde. Não é uma pergunta, imagino que evidente, não há um número, digamos que certo, mas há idades em que já é tarde. Olá, Judite França. Para começarmos, nada melhor do que irmos a um tema polémico que vai deixar algumas pessoas meio zangadas, não é? Mas Judite, vamos cá ver. Deixa-me só fazer aqui um parênteses, porque talvez possa ser útil. Eu gosto muito de deixar claro que as crianças se autonomizam da noite para o dia. Isto é, primeiro aprendem a dormir sem os pais, na verdade, primeiro aprendem a adormecer sem os pais, depois adormecem e dormem sem os pais e finalmente vão aprendendo a conviver sem eles, sendo certo que se elas, à meio de uma noite, fizerem um Ai Jesus, os pais vêm numa correria e fazem aquilo que todos os pais fazem e, aliás, muito bem. Até aqui, tranquilíssimo. O que eu também acho é que, muitas vezes, compreensivelmente, porque elas se constiparam, porque tiveram uma noite muito feia, etc., é natural que os pais sejam muito solícitos e, portanto, facilitem uma noite, 2, 3, quando elas já dormem sozinhas. Sendo certo que eu gosto muito que as crianças possam passar do quarto dos pais para o quarto delas, na companhia da sua caminha e com aquelas proteções de cabeça e a almofada delas e o urso que as acompanha, se for o caso. Portanto, todo aquele habitat que ainda por cima tem um cheiro muito particular, e quando elas fazem esta transição dos 8 para os 12, esta transição é muito tranquila, porque elas aprendem, em primeiro lugar, a adormecer sozinhas, os pais não têm, por sistema, que as adormecer ao colo, e, portanto, progressivamente elas vão construindo essa autonomia com uma tranquilidade que é quase de surpreender, tomando em consideração, naturalmente, alguns pais e algumas dificuldades que eles, naturalmente, acabam por conviver com elas. Agora, evidentemente que muitos pais vão para ali, para o pé de uma criança, porque ela solicita, mas vale a verdade, porque os pais também sentem que aquela presença quente de um filho é uma coisa que lhes alimenta a alma e, portanto, não fica muito claro quem é que gosta mais. Claro que quem reivindica a regra geral são os filhos, mas os pais dão uma ajudinha e, portanto, vão naquela onda e vão estando e deixam-se estar. E eu acho que não se ganha muito em se prolongar muito isto. Porquê? Porque depois as crianças vão reivindicando cada vez mais presença de mãe, presença de pai, porque depois o adormecer, que é uma coisa que tem que ser mais ou menos serena, com eles a contar um bocadinho histórias, ou seja, nós muitas vezes introduzimos as histórias para eles darem um saltinho quase direitinho da história para o sonho, que também é outro tipo de contar de histórias, e se nós fizermos isto tudo é tranquilo, se nós nos formos deixando andar, evidentemente que se vai prolongando e chega ali a um limite em que se torna ingerível, sendo que o pai e a mãe, como se compreende, vão adormecer um filho e quando dão conta acordam no outro dia de manhã ou à meia da noite no quarto do filho invariavelmente e, portanto, um filho ajuda a separar um casal quando de tudo faria sentido uma coisa dessas. Portanto, dos 8 para os 12, por favor, não percam de vista que eles reivindicam sempre mais um bocadinho, mas à medida que vão construindo essa autonomia, eles vão se sentindo cada vez mais seguros com ela e isso vira-se completamente a favor deles. E não percam de vista
que quando uma criança se constipa, quando adoece, é natural que a mãe ou o pai facilitem uma noite ou duas, já sabem que nas noites subsequentes tem ali uma reivindicação do género, olha, então e os direitos adquiridos, onde é que ficam? Que é uma coisa normalíssima, mas se os pais forem razoavelmente firmes neste tipo de regra, só se sai a ganhar e, portanto, não sei se lhe respondi. O bed sharing é, aliás, os ingleses inventaram um termo para isto, é, aliás, muito desaconselhado quando os bebés são pequenos, até, enfim, por riscos reais. Mas imaginemos que estamos a falar de uma criança já mais velha que exige a presença do pai ou da mãe para adormecer e quando isso não acontece, acorda à meia da noite e vai ter com os pais. Eu compreendo que exija, veja bem, e eu costumo sempre chamar a atenção dos pais para isto, para que ela volte a dormir sozinha. Eu admito que o melhor dia para se voltar a tentar seja a sexta-feira. Porquê? Porque, regra geral, isto implica algum braço de ferro. Olha, meu filho, paciência, vais mesmo dormir sozinho? Não vou, não vou. Enfim, braço de ferro típico. E, portanto, eu acho sempre que há ali 2 noites, sexta e sábado, que são um bocadinho mais sofridas, sendo certo que os pais não precisam de entrar numa gritaria, não precisam de fazer nada de mais, precisam só de ser serenos, mas firmes. Sendo certo que isto é, de facto, um braço de ferro, dito não há volta a dar. Agora, o que eu gostava que ficasse claro é que esta ideia que são as crianças que mandam os ritmos delas não é verdade. Se para isso não eram necessários os pais, ou seja, os pais também têm que perceber que quando definem um conjunto de regras o fazem com todo o bom senso e tomando em consideração as mais-valias que, às vezes, essas pequenas frustrações que são dadas com método, de uma forma, enfim, sensata, acabam por trazer ao crescimento dos nossos filhos. Há muitos pediatras que aconselham que a partir dos 6 meses a criança vá para o seu quarto e que se habitue a isso. A verdade é que há crianças que vão mais tarde e depois o que é difícil é numa criança, vamos supor, com 8, 9 anos e que está habituada a dormir no quarto dos pais, é muito difícil voltar atrás. Aos 8, 9 anos eu acho que é completamente proibido. Podemos dizer assim, houve este acidente de percurso, houve esta dificuldade, houve isto ou aquilo, eu entendo isso, que fique claro. Mas com 8 ou 9 anos, a minha recomendação era que isto fosse implementado a partir de ontem. Ou seja, vamos ter que pôr aqui alguma velocidade de cruzeiro, porque lá está uma criança que depois, quando está, veja bem, está em casa, está num ambiente rigorosamente controlado, se descer e tem o seu quarto, tem o seu próprio quarto. Claro, a mãe e o pai aparecem, portanto, não há sítio mais seguro do que uma circunstância destas. E, portanto, se uma criança tem uma insegurança a este ponto, não vale a pena depois nós imaginarmos que, quando se trata de ter outro tipo de autonomias, ela as vai conseguir. Pois. Não vai. E, portanto, nós, na nossa bondade, deixamos-nos ir. Acontece com todos os pais. Não vale a pena imaginarmos o contrário, mas depois os custos são tão significativos que mais vale determinada atalhar altura rapidamente melhor e darmos uma volta e pormos mão no processo. Para ganharem essa independência. Eduardo, hoje ficamos por aqui, amanhã voltamos com mais um tema. Até lá, continua a escrever-nos para eduardosá@observador.pt. Eduardo, um grande abraço, obrigada e até amanhã. Outro para si, Judite, até amanhã. Até amanhã.